Capítulo 18, 9. Verbos comuns em inglês, regular verbs. O inglês, assim como qualquer outro idioma, tem uma série de verbos regulares que são usados com frequência em conversas diárias, na escrita e na leitura. Os verbos regulares são aqueles que seguem um padrão específico na formação de seus tempos passados e particípios passados. Este padrão é simplesmente adicionar ed ou de ao final do verbo no tempo presente. Por exemplo, o passado e o particípio passado do verbo work trabalhar, são worked. Para entender melhor, vamos dividir os verbos regulares em três categorias principais: aqueles que terminam em e, aqueles que terminam em uma consoante seguida de y, e aqueles que terminam em outras letras. Verbos que terminam em e. Para os verbos que terminam em i, simplesmente adicionamos de para formar o passado e o particípio passado. Por exemplo, o verbo love amar se torna loved no passado e no particípio passado. Outros exemplos incluem live viver, que se torna lived, e like gostar, que se torna liked. Verbos que terminam em uma consoante seguida de y. Para os verbos que terminam em uma consoante seguida de y, mudamos o y para i e adicionamos ed para formar o passado e o particípio passado. Por exemplo, o verbo study estudar, se torna studied. Outros exemplos incluem carry carregar, que se torna carried, e try tentar, que se torna tried. Verbos que terminam em outras letras. Para os verbos que terminam em outras letras, simplesmente adicionamos ed para formar o passado e o particípio passado. Por exemplo, o verbo walk caminhar, se torna walked. Outros exemplos incluem talk falar, que se torna talked, e work trabalhar, que se torna worked. É importante notar que a pronúncia do sufixo ed varia dependendo do som final do verbo. Se o verbo terminar com um som de t ou d, o ed é pronunciado como id. Por exemplo, want querer, se torna wanted e é pronunciado como wanted. Se o verbo terminar com um som de voz, o ed é pronunciado como d. Por exemplo, love se torna loved e é pronunciado como loved. Se o verbo terminar com um som sem voz, exceto t e d, o ed é pronunciado como t. Por exemplo, walk se torna walked e é pronunciado como walked. Os verbos regulares são uma parte fundamental do inglês e são usados em uma variedade de contextos. Eles são usados para expressar ações que aconteceram no passado, ações que estão acontecendo agora e que continuarão a acontecer no futuro, e ações que são habituais ou recorrentes. Ao aprender os verbos regulares, é importante praticar tanto a forma escrita quanto a pronúncia para se familiarizar com os padrões e usos. Em resumo, os verbos regulares em inglês seguem um padrão consistente na formação de seus tempos passados e particípios passados. Este padrão facilita a aprendizagem e a memorização desses verbos, tornando-os uma parte essencial do vocabulário de qualquer aluno de inglês. Com prática e repetição, você pode dominar o uso dos verbos regulares e melhorar significativamente sua fluência em inglês.